Continuando a falar sobre tratamentos térmicos, sobre os tratamentos térmicos, vamos falar agora sobre a normalização. Basicamente, o que a gente viu lá com o recozimento, a tendência é você diminuir a dureza do material para fazer um determinado tipo de tratamento. A normalização ela está um pouco acima do recozimento. Por quê? Ela tem como objetivo obter uma microestrutura uniforme com ferrita e perlita mais fina do que no processo de recozimento pleno. E isso ajuda a reduzir tensões internas que podem ser geradas por forjamento, fundição, usinagem, estampagem ou soldagem. Em outras palavras, se modifica a estrutura para dar uma maior homogeneidade ao material. E essa homogeneidade facilita outros trabalhos subsequentes, como por exemplo, melhora a usinabilidade, melhora a estabilidade dimensional, refina os grãos, produz uma microestrutura mais homogênea, consequentemente melhora a ductilidade e proporciona uma resposta mais consistente quando se faz um trabalho de têmpera ou têmpera superficial, ou seja, na têmpera há uma rigidez da peça e esse processo de normalização diminui um pouco essa dureza. Então, para os aços hipoeutetoides, a temperatura de trabalho é ligeiramente superior à empregada no recozimento pleno. E para os aços hipoeutetoides, o aquecimento é feito acima da linha ACM. Então, em outras palavras, nós temos aqui a região onde nós vamos ter a normalização. Então, é temperatura um pouquinho acima das linhas de formação das microestruturas. Tá? Um pouquinho acima de ACM, um pouquinho acima de... Então, após o aquecimento, tanto para os aços hipoeutetoides como hipereutetoides, o resfriamento é feito ao ar calmo ou forçado. Tá? Então, não é um resfriamento muito brusco. Então, o resfriamento mais rápido, com ar forçado, por exemplo, é utilizado na normalização. Comparado ao recozimento, produz uma microestrutura com espaçamento interlamelar menor e, consequentemente, maior resistência mecânica se comparado com o mesmo aço recozido. Peças finas e com alto teor de carbono devem ser resfriadas com cuidado para evitar o surgimento de bainita e, eventualmente, martensita. Aqui nós temos vários tipos de aço, com vários teores diferentes de carbono. E aqui é só chamar a atenção, tá? Que material laminado normalmente tende a apresentar uma maior resistência, um maior limite de resistência, tá? Devido ao encruamento. E por sua vez, o alongamento, eventualmente, a depender do teor de carbono, também sai, sendo na maioria das vezes menor do que nos aços normalizado ou recozido. E uma outra coisa que muda também é a dureza, que normalmente os laminados, ou seja, altamente encruados, têm uma dureza relativamente maior. Então, se a dureza é relativamente maior, a resistência ao impacto tende a ser menor do que o normalizado ou o recozido. Têmpera e revenido. Basicamente, esses dois andam juntos porque a têmpera aumenta a dureza e o revenido vai controlar essa dureza. Então, posso fazer um processo de têmpera e depois fazer um revenimento para o material não ficar tão duro. E o que danado consiste o processo de têmpera? Então, consiste no resfriamento a partir de campo austenítico a uma velocidade suficiente, que aí chama-se de velocidade crítica, para que as transformações perlítica e baianítica não ocorram. Então, se nós temos as curvas em C de transformação de austenita em perlita e baianita,
Então, o resfriamento tem que ser tal que não se toque nessas curvas. Então, tem que se resfriar de forma extremamente rápida. Então, a temperatura de alstenização é definida pelo teor de carbono, quantidade de elementos de liga e tamanho de grão. Essa temperatura é obtida nos diagramas de transformação, em catálogos técnicos ou em manuais e guias de tratamento térmico. Para aços não ligados, essa temperatura pode ser obtida diretamente no diagrama metastável. Nos aços hipoeutetóides, a temperatura é de 30 a 50 graus acima da linha A3. Então, nós temos a linha A3, então a temperatura de alstenização está acima dessa linha A3. Vai gerar austenita que transforma em martensita com resfriamento adequado. Nos aços hipereutetóide, fica em torno de 780 e 820 graus Celsius, ou pouco acima da linha A1. Gera austenita e sementita que se transforma em martensita com partículas de sementita não dissolvida, maior dureza e resistência ao desgaste. Para aquecimentos acima da linha ACM, haverá total dissolução da sementita, porém durante o resfriamento a martensita formada será circular sem essa sementita e restará uma parcela significativa de austenita não transformada, resultando em um material de menor dureza. Então aqui nós temos as possibilidades de fazer têmpera para aços hipoeutetóides, hipereutetóides e com um teor relativamente mais alto de carbono, tá? Então, o que vai determinar a dureza do material na têmpera vai ser essa estrutura martensítica. Então, essa estrutura martensítica, como a gente já falou, é uma tetragonal de corpo centrado. Para que ela exista, obrigatoriamente tem que ter carbono suficiente dentro da estrutura. Então, se nós temos a estrutura martensítica, nós vamos ter um material duro. Se nós temos martensita e carbetos, que na realidade são sementita, mais dura ainda. Aqui nós temos martensita, que é a escurinha com austenita não transformada, que é a clara. E aqui nós temos grãos de martensita, causado por austenização acima da recomendada, que é o que se chama de superaquecimento. E aí vamos ter propriedades diferentes do desejado. Então, para se transformar, ou para não dar tempo que o material mude de estrutura cúbica de corpo centrado, ou melhor, cúbica de face centrada para cúbica de corpo centrado e se transforme numa tetragonal compacta, a velocidade de aquecimento é extremamente importante. Então, essa velocidade de aquecimento é determinada pelo meio em que o processo será realizado, pelos elementos de liga, pelo teor de carbono e pelas dimensões da peça, pelas dimensões e geometria da peça. Basicamente, a modificação ou quanto se deve fazer, essas características serão responsáveis por indicar qual é a velocidade que se deve ter para fazer a têmpera. Então, o que é que vai acontecer? Primeiro, vamos elevar a temperatura do material até a temperatura de austenitização. Ou seja, a gente vai pegar o material, jogar. Então, se o material está a temperatura ambiente, ele é cúbica de corpo centrado. Então, joga para se transformar no austenita. Então, ele muda para CFC. Então, esse aquecimento é chamado de tempo de encharque. Então, tal qual a velocidade vai depender da estrutura inicial, da velocidade e do meio de aquecimento. Então, para aços carbonos de baixa liga, esse tempo varia entre 50 e 80 segundos para cada milímetro de diâmetro ou espessura. Então, se tiver 10 milímetros, a peça tiver de espessura, então seria 10 vezes esse valor aí. Os tempos são reduzidos de 20 a 25 segundos e de 25 a 30 segundos, respectivamente, quando o aquecimento é realizado em banhos de sais fundidos.
basicamente, sais fundidos é pegar um determinado sal, jogar na temperatura desejada e colocar a peça dentro desses sais fundidos. O meio de aquecimento para a realização da têmpera tem influência significativa, principalmente na sua superfície, que aí você pode ter oxidações e alguns outros tipos de problema durante o aquecimento. A têmpera finaliza com resfriamento, no qual a austenita se transformará em martensita. Essa transformação ocorre quando a velocidade de resfriamento for igual ou superior à velocidade crítica de resfriamento. Em outras palavras, tem que se ter um resfriamento muito brusco para evitar, de novo, a curvazinha em C. Tá? Então, se vem o resfriamento, se eu corto essa curva, automaticamente a austenita já se transformou em algum outro elemento. Então, ela tem que vir o mais rápido possível para que não toque essa curva TTT ou ITC. A velocidade de resfriamento deve ser maior na faixa de 650 a 500 graus Celsius para evitar a decomposição da austenita em ferrita e cementita, e menor na faixa de início e fim da transformação martensítica. Transformação martensítica vai estar lá embaixo no diagrama. Então, os meios de têmpera. Para controlar a taxa de resfriamento, utiliza diversos meios de têmpera com diferentes capacidades de extração de calor ou severidade. Os meios mais comuns são água, pura ou com adição de sais ou polímeros, óleo, ar ou outros meios gasosos, tá? Como nitrogênio, hélio e argônio. Então, a têmpera em meio líquido basicamente se dá em 3 estágios. E aí tendo que se ter alguns tipos de cuidado, tá? Então, o primeiro estágio é a formação de um filme contínuo de vapor sobre a peça, taxa de resfriamento baixo, a adição de 5% de cloreto de clório ou cloreto de lítio, entre os sais pode suprimir esse estágio. Então, basicamente, sendo feito em meio líquido, o que é que vai acontecer? Tá? Aqui tem a temperatura da amostra, aqui a taxa de resfriamento. Aqui o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Então, no primeiro estágio, como a peça está muito quente e o líquido está na temperatura ambiente, literalmente forma um filme de vapor ao redor da peça. A partir daí tem a nucleação de bolhas. Essa nucleação de bolhas deve ser evitada porque senão ela cria uma camada de proteção na peça e ela não resfria como deveria resfriar nessa região. E depois tem um resfriamento convectivo, que é a retirada de calor da peça. Então, formou-se o filme de vapor, depois o filme de vapor entra em colapso e a taxa de resfriamento aumenta, com o surgimento de bolhas de vapor, então sobre a superfície da peça, e aí a agitação é importante. E no estágio C começa quando a temperatura da superfície da peça fica abaixo do ponto de ebulição da têmpera e o resfriamento ocorre por condução e convecção. E essa taxa de resfriamento diminuirá com o aumento da viscosidade do meio. Então, basicamente, com o passar do tempo, o meio vai começar a absorver o calor e aumenta a sua viscosidade. Então, a escolha dos diferentes meios de resfriamento depende de grande parte da temperabilidade da liga. Então, existe um ensaio que é feito para saber a temperabilidade. Tá? Então, a partir desse ensaio, se sabe ou se conhece a temperabilidade. Então, a temperabilidade é a capacidade do aço obter elevada dureza pela formação de uma estrutura martensítica a certa profundidade pela têmpera, determinada pela velocidade crítica de resfriamento da liga. E aqui tem os meios, exemplo de alguns meios ou de alguns polímeros utilizados como meios de resfriamento diluídos em água. Então, a água possui maior velocidade de resfriamento, porém tem uma série de inconvenientes, como a formação de bolhas. Então, essa perda significativa na capacidade com o aumento da temperatura e alta velocidade de resfriamento, e aí pode ocasionar alguns tipos de empenamento na peça, principalmente se depender da espessura.
Então, esses inconvenientes são amenizados com a adição de sais, como por exemplo cloreto de sódio, mas aí o cloreto de sódio eventualmente pode oxidar a peça. Os óleos possibilitam diversas opções de velocidade de resfriamento, apresentam baixa velocidade de resfriamento no intervalo de temperatura de transformação da martensita e excelente homogeneidade de resfriamento em todos os intervalos de temperatura. Porém, geram gases e podem ser inflamáveis. É um meio de resfriamento mais brando do que a água, produzindo menor choque térmico e menor probabilidade, e a probabilidade de empenamento diminui. Os polímeros, aqueles mostrados anteriormente, são dissolvidos em água a baixas concentrações, apresentam grande versatilidade. Quanto maior a concentração, mais lentamente se dissipa o calor. São considerados substitutos do óleo, não inflamam, não liberam gases ou fuligem, porém exige manutenção e controle rigoroso para alcançar os resultados desejados. Os sais fundidos, ou banho de sais, são a base de nitrato de sódio e possuem uma faixa de trabalho de 160 a 550 graus Celsius. Isso aqui basicamente você mantém os sais dentro de uma panelinha, tá? Vamos dizer assim, aquecida. Os sais ficam derretidos naquela temperatura. Então, quando se joga o material, sai da temperatura de alcalinização para essas temperaturas aí na faixa de 150 e 160 graus Celsius. Podendo ou não ter adição de águas a fim de aumentar a capacidade de resfriamento. É utilizado em tratamentos isotérmicos como Martempera ou Austempera. Nos processos de resfriamento com gases, as peças austenizadas são colocadas diretamente numa câmara em que se produz uma corrente de ar a pressões positivas. Podem chegar a 20 bar em fornos a vácuo. Serve como proteção contra a oxidação e o nitrogênio, um dos gases mais utilizados. Então aqui nesse slide nós temos o efeito do diâmetro. O efeito de diâmetro máximo é refrigerante nas curvas de resfriamento no ácido 1045. Então aqui nós temos um raio de 5 centímetros e uma peça de 20 kg. A mesma coisa, a mesma peça, só que resfriado em óleo, aqui resfriado em água. Então se a gente olhar aqui, a escala do tempo de resfriamento do óleo, ela vai resfriando mais rápido. Tem uma inclinação maior aqui no início, mas aí o resfriamento total demora um pouco mais. Na água você vai ter uma demora um pouco maior, então por exemplo aqui chega a 400 graus a 3,5 milímetros, 400 graus a 3,5 milímetros. Então ó, aqui a escala está em 4 minutos, ou chega antes de 4 minutos, aqui em algo em torno de um pouco mais de 1 minuto e pouco, minuto e meio, a temperatura já baixou muito, quando se comparado aqui com o óleo. Então a água retira o calor muito mais rapidamente. E esse fato de retirar esse calor muito mais rapidamente, eventualmente, a depender da peça, pode ocasionar trincas. Então vai depender muito do que se deseja ou do tipo de peça para escolher o meio em que se está fazendo o processo de têmpera. Então foi feita a têmpera, a peça endureceu. Peça muito dura praticamente fica inviável a utilização. Então se abre mão ou se lança mão de um tratamento chamado de revenido. Então é um tratamento após a têmpera em temperatura abaixo da linha 1, normalmente entre 150 e 680 graus Celsius. Deve ter seu início assim que as peças atingem a temperatura de 50 graus Celsius ou, na prática, quando puder ser tocada. Caso seja feito em tempo hábil, caso não seja feito em tempo hábil, pode provocar trincas, que aí é a fragilidade do revenido. A escolha da temperatura de revenido é função direta das propriedades desejadas, além de servir de alívio de tensões. O aquecimento deve ser mais lento para os aços mais ligados, e a manutenção em temperatura é de, no mínimo, 1 hora para peça de pequena espessura, acrescido de 1 hora para cada 25 milímetros de diâmetro ou espessura adicional.
O resfriamento deve ser feito de forma lenta, geralmente ao ar calmo, para que não surjam novas tensões residuais. Então, o calor do revenimento faz com que o carbono apresente na martensita, que é uma estrutura metastável, se difunda e precipite contra carbetos, diminuindo assim a sua dureza. E basicamente dá para a gente dividir isso em faixas de temperatura, em faixas de aquecimento. Tá? Então nós temos aqui de 0 a 200 segregação do carbono, de 200 até 250 surgimento da cementita, do 350 até 600 a recuperação, entre 400 e 600 esferoidização e acima de 600 graus a recristalização e o coalescimento da ferrita. Consequentemente, para cada um dessas temperaturas, temos a diminuição da dureza. Então, basicamente, o que é que acontece? Então, aqui para aços carbono, são verificados os seguintes estágios durante o revenimento. Até 200, segregação de carbono. Então, os aços com carbono módica 0,2, ocorre precipitação de um carboneto epsilon, que é um carboneto hexagonal de corpo centrado, na forma de pequenas ripas e barras redondas, reduzindo o teor de carbono na martensita para algo em torno de 0,25%, diminuindo a tetragonalidade da martensita. A precipitação do carboneto epsilon nos aços com alto teor de carbono pode levar ao aumento da dureza. Entre 200 e 350, transformação apenas quando há presença de austenita retida. Aços com teores elevados de carbono e aços liga. A austenita retida se transforma em bainita. Acima de 350 graus sofre uma precipitação do carboneto de ferro, transformando-se ao final em cementita de ferrita. Acima de 350 graus Celsius, carboneto epsilon transforma-se em cementita, aumentando, com o aumento da temperatura, forma-se um precipitado de cementita nos limites das agulhas de martensita. Aumentando mais ainda a temperatura, a cementita no interior das agulhas são redissolvidas, engrossando a cementita, que envolve a martensita. Com o aumento da temperatura, torna-se descontínua. Entre 400 e 720, a cementita tende-se a globulizar e perde a coerência na matriz. A cementita esferoidita em um fundo de ferrita, diminuindo a dureza. Então é basicamente o que nós temos nessa região. Tá? Então em temperaturas baixas, segregação, cementita, e aí vai aumentando diminuindo a dureza. Em outras palavras, temperaturas baixas, segregação de carbono e criação de cementita. A partir dos 350 graus Celsius, aí tem recuperação, recristalização e esferoidização, o que leva à diminuição da dureza. Em termos de propriedades mecânicas, se faço um revenido entre 150 e 200 graus Celsius, nós diminuímos a tensão interna, diminui pouco a dureza, melhora um pouco também a tenacidade e chama-se martensita revenida. Entre 350 e 500, há um aumento no limite elástico e um novo aumento na tenacidade. Dureza apresenta quedas mais significativas e a estrutura trustita, porque não difere muito da martensita revenida. Alguns aços ligas, principalmente com manganês, cromo ou níquel, pode apresentar diminuição acentuada da tenacidade. E acima de 500 graus Celsius, tensões internas já têm pressão completamente eliminadas, resistência e dureza diminui significativa e surge uma estrutura chamada sorbita. Fragilidade ao revenido. Em alguns casos, aços de médio e baixo teor de carbono e baixa liga, o revenimento pode ter um efeito contrário, ou seja, queda da tenacidade. O alto teor de silício atenua esse efeito, inibindo a formação de carbetos. Exceção feita à tenacidade, as outras propriedades mecânicas não são afetadas. O teor de fósforo abaixo de 0,05 e o de enxofre menor que 0,01 também inibe a fragilidade. A adição de molibdênio
em ácidos com teor de carbono entre 0,15 e 0,5 também ajuda a evitar a fragilidade. Cores do revenimento. O resfriamento a partir de determinadas temperaturas de revenido gera uma coloração nas peças, tá? Então, 426 graus Celsius vai ser um cinza escuro. Até 200 graus Celsius você tem uma cor de palha fria. A cor mar têmpera e austêmpera. Basicamente, o que é que acontecia durante o processo de têmpera e revenido? Durante a têmpera e o revenido, tínhamos isso daqui. Então, se a gente tinha uma peça, essa peça era resfriada bruscamente. Tá? Tanto a superfície, que vai se resfriar mais rápida, e o centro, que se resfria um pouco mais lento. Então, ela vem, chegou aqui em MI, o início da martensita, chegou até o final da transformação martensítica. Deixa-se passar um tempo e volta, aquece e faz o revenimento da peça. Na austêmpera e na martêmpera, qual é a ideia? Pegando aqui a martêmpera como exemplo. Vem a mesma coisa, começa igualzinho a têmpera, só que antes da curva de início da martensita, deixa a peça parada por um certo tempo para que se iguale a temperatura do centro e a temperatura da superfície da peça. Deixou igualar, aí faz o restante do resfriamento. Então, se resfria bruscamente até uma temperatura próximo ao início da transformação martensítica, deixa e depois resfria bruscamente. Depois, martensita transformada, vem para o revenimento. Então, martêmpera. O resfriamento é executado a uma temperatura inferior da formação da martensita. Isso aqui. Utilizando sais de resfriamento. Deve-se manter o resfriamento na faixa por um tempo suficiente para que a temperatura do núcleo e da superfície se equalizem, e então resfriar até a temperatura ambiente. Ácidos submetidos ao tratamento de mar-têmpera devem possuir temperabilidade suficiente para que nenhum outro tipo de reação ocorra além da martensita. O tempo de permanência. A temperatura deve ser controlada de maneira que não possibilite o início da transformação baenítica. Estaria aqui quando cruzasse a curva. Então aqui tem os ácidos empregados para fazer mar-têmpera, tá? Então o 1024, 1070, 1146. E aqui a mar-têmpera em óleo ou em sal. E aqui ácidos para cementação, que é um tipo de tratamento que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tratamento termoquímico. Na austêmpera, diferente da mar-têmpera, o objetivo é a obtenção da estrutura baenítica, que possui tenacidade e resistência a fases superiores à da martensita revenida. Então, como objetivo secundário, é uma alternativa à mar-têmpera. Consiste no resfriamento rápido até a temperatura de formação da baenita, geralmente em torno de 400 e 250 graus Celsius, e manutenção até que o processo de início e finalização da reação ocorra, sendo resfriado posteriormente. Então, o que é que acontece aqui? Temos aqui a têmpera convencional com revenimento e aqui a austêmpera. Na mar-têmpera, o que é que acontecia? Vinha, deixava, mas não entrava na região de formação, de transformação da baenita. Então, que danado da região de fusão que vai ter, no caso específico, a austenita, ferrita e cementita. Então, deixava aqui e descia. Aí nós tínhamos a mar-têmpera. Na austêmpera, o que é que acontece? Deixa-se, mantém-se nessa temperatura até a conversão em baenita. Essa baenita
tem propriedades melhores, algumas propriedades melhores do que a martensita. Então, a martensita revenida. Então, que aí vai depender qual tipo de processo utilizar a aplicação que será dada ao metal. Então, os meios de utilização são banhos de sal, óleo, o chumbo, levando para a região de formação do baionita. A baionita formada pode ter duas morfologias, baionita superior e inferior, aí vai depender da temperatura. A austêmpera diminui perdas por trincas, empenamento e melhora a precisão dimensional. O custo da austêmpera é aproximadamente o mesmo da têmpera, mais revenido e, em alguns casos, até menor. Peças pequenas e produção automatizada. Grande desvantagem é que o processo, devido às suas características, é limitado a um pequeno grupo de aços. Do 1050 ao 1095, 1350, 4063, 4150, 4365, 140, 5160, 8750 e os 50-100 são os mais comuns. Então aqui do lado nós temos a possibilidade ou como se dá, ou baseado nas curvas de tempo, temperatura e transformação, é possível ou não fazer a austêmpera. Tá? Então, por exemplo, esse daqui é de difícil aplicação, esse daqui é impossível, não daria para fazer o resfriamento sem que antes ocorresse a transformação. Isso aqui é ideal. Isso aqui é um tempo muito longo para finalizar a transformação. Veja aqui essa curvinha aqui vai lá longe, tá? Então isso aqui é um aço 1034, isso aqui é um 1080, aqui um 5140 e um 9261. Então aqui nós temos as propriedades mecânicas e aqui nós temos têmpera e austêmpera. Então um aço sai 5160. Então a têmpera obteve um limite de resistência à tração mais ou menos compatível com a austêmpera. O limite de escoamento 1.400 contra 1.210. Alongamento 4,8, 8,2. Estricção 9,5. Em porcentagem aqui já chega a 36%. Resistência ao impacto de 38 a 43, ou seja, bem rígido. E aqui vai de 72 a 76, praticamente o dobro. Resistência à fadiga 850 e aqui vai a 17,060 ciclos. Então, resistência à fadiga bem maior. Então, têmpera austenitizada a 830 por 10 minutos, resfriada em óleo e revenida a 460 graus por 1 hora. E a austêmpera, nesse caso, mesmo austenitizada a 830 por 10 minutos, resfriada a 320 por 40 minutos e resfriado ao ar.